Fala, rapaziada, Matheus MT2 na área. Galera, hoje estamos aqui com um convidado muito especial e para falar de um assunto aí que não vai ser direcionado especificamente para quem tem carro preparado de rua ou de corrida. Enfim, qualquer preparação seja ela, vai ser para todo mundo, seja do cara lá do original, lá do teu avô, do avó, tio, tia, até o moleque lá que gosta de acelerar lá com o turbão. Galera, hoje nós vamos falar sobre combustível. E nada mais, nada menos e nada melhor que nós convidar quem? O cara que tem posto de combustível. Nós estamos aqui hoje com o nosso grande amigo Samuel Siviero. Samuel, muito obrigado aí por ceder esse tempo para nós, para essa resenha. Imagina, e tentar, digamos, tirar alguns mitos sobre combustível para a rapaziada aí que está assistindo. Vamos tentar contribuir. Samuel. Não, já se conhece há bastante tempo, então... O cara fica no Samuca. Formalidade de lado, né? Samuca, se apresenta pra galera, fazendo um favor. Sim. Então, cara, eu sou o Samuel Siviero aqui de Xanxerê. Nossa família tem posto de combustível aqui já há mais de 60 anos, mais de meio século. Foi um dos primeiros postos da cidade, da região. Durante 50 anos a gente foi parceiro de uma bandeira e há pouco tempo nós estivemos bandeira branca, né, no mercado para ver como é que estava se estabelecendo o comércio de combustíveis, e há pouco tempo nós agora estamos Petronas, né? Bem pouco tempo, então estamos reformando o posto aí e vamos assumir uma nova marca. Mas a gente vive combustível, a gente tem o posto, tem o TRR. Na verdade, a família inteira vive no combustível. Exato. Tanto, galera, que assim, eu acho que até hoje eu não conheço ninguém aí que conheça mais sobre gasolina, álcool, diesel, biodiesel do que o Samuca. A gente, na verdade, acaba tendo que conhecer pelo ramo que a gente atua e os problemas que a gente enfrenta, né? Desde o advento aí do biodiesel, dos aumentos de etanol na gasolina, carro de cliente que é muito moderno, carro de cliente que é muito antigo, que surgem problemas, surgem circunstâncias que a gente tem que conversar. Inclusive você me ajuda muito nesse aspecto. Quando acende uma luz de injeção lá, a gente dá uma trocada de ideia, acaba conversando para ver o que está acontecendo, né? Então a gente tem que se especializar, né? Assim como tem muita coisa que eu não sei, eu tenho que admitir, né? Mas até onde a gente consegue estudar e ter conhecimento, a gente procura dominar aquilo que a gente trabalha, né? E no TRR, a parte de diesel também, que os volumes são maiores, mas também a gente tenta sempre estar por dentro de tudo que está acontecendo para poder atender melhor o cliente e tirar as dúvidas de todo mundo. Que até eu acho isso é o básico para o empresário hoje, ele entender pelo menos do ramo que está atuando. Do ramo que ele está atuando, porque senão de pouco adianta o cara entrar, é certeza que vai dar errado. Que vai dar errado. Exatamente. Samuca, vamos começar com uma pergunta assim, digamos, bem chata aí pro pessoal que tá assistindo, porque eles vão ter que começar a se adequar. Sim. Samuca, 2026. Certo. Porcentagem de álcool e biodiesel aí pro pessoal aí que gosta aí dos Picomã. Dos Picomã. Então, cara, em agosto do ano passado houve o aumento do etanol na gasolina, né? Que acho que todo mundo já tem conhecimento de que na gasolina nós vínhamos tendo sempre de anos, né, já isso lá da década de 80, do programa Pro Álcool, lá quando foi um momento em que se tentou fomentar o uso de álcool, né, e inserir um pouco de álcool na gasolina para tentar baratear, porque o Brasil produz muita cana-de-açúcar. Então a ideia era, nós temos um produto um pouco mais barato, vamos inserir no combustível para tentar fazer com que o preço se torne mais acessível. E isso veio aumentando. Só que essa política vem se mostrando que não funciona muito, né, na parte econômica. E eu já vou explicar o porquê. Mas hoje nós estamos, desde agosto do ano passado, com 30% de álcool, né? Não é o mesmo álcool etanol, né? É um álcool anidro, que vai na gasolina. Ele tem uma diferencinha ali só porque ele é desidratado. O álcool da bomba, ele pode, né? O carro a álcool, eu tenho um carro a álcool, né? Os preparados principalmente. Ele pode ter até 4%, se não me falha a memória, de umidade, de água, né? E o anidro, que é misturado na gasolina, ele é um álcool que depois ele é desidratado, então ele é puríssimo, ele tem menos de 1% de tolerância à umidade. Não que isso faça muita diferença, né? Mas para colocar dentro da gasolina é o anidro. Então o álcool, pra galera aí que tem os turbo e companhia etanol, que usa álcool, né? O etanol, isso, né, no caso,
ele não é a mesma porcentagem que vai na gasolina. Ele é um álcool diferente. É um álcool diferente. Igual, porém diferente. Isso. Eles são a mesma família, né? O álcool da bomba e o álcool que está adicionado na gasolina. E aí que tá. O que está adicionado na gasolina, depois que ele sai da refinaria da cana, ele tem um processo a mais, né? Que é essa destilação, essa desidratação, né? Desse álcool. Daí o pessoal pergunta, mas por que não era só adicionar o outro, né? É justamente por causa dessa questão higroscópica que se fala. O álcool, ele puxa a umidade. Certo. Então, eles tentam pegar o álcool, transformar ele no mais puro possível para adicionar na gasolina, para que essa gasolina não sofra essa absorção de umidade. Então, tá aí uma das coisas também que deixam esse álcool que vai na gasolina, que era para baratear, acaba não ficando tão barato, porque ele é um pouco mais complexo do que o etanol que tá lá na bomba. Acaba sendo quase o contrário. Quase ao contrário, fazendo uma proporção ao contrário do negócio. Então, em agosto do ano passado, de 2025, se estabeleceu em 30%. Né? Olha só, eu considero um valor bastante expressivo, né? Não acharia que deveria chegar a tanto. Até assim, para os mecânicos aí e pessoal aí que mexe com a eletrônica aí de carro original, sim, vai saber que a gente sofre muito com, né? Esse pessoal sofre muito com a questão AF do combustível, com sim, a troca. A troca, né, de combustível. Digamos assim, o cara tá abastecendo na gasolina, ele reconhece o álcool. Sim. Daí o cara vai lá, bate cabeça, só foi uma troca. Sim. Né? É por causa do grande volume, né? Imagina 30%, cara. Em 10 litros, tu tem 3 litros de álcool, né? Sendo muita coisa. Sendo que a calibração original não foi feita para isso. Não foi feita para isso. Aí que começa a acontecer esse problema. Exatamente. Até a gente, conversa bastante aí com mecânico, eletricista e companhia limitada, né? Pessoal aí que mexe com os carros. O pessoal já pegou de praxe, né? É scanner, sim, vai lá, confere a F, já muda, porque, assim, já virou um rito, sabe? Isso. Se queixou assim, não pegou, vai no F. Imagina, né, que você tem 2 combustíveis que a central tem que reconhecer, né, gasolina e etanol. E você tem, se você pegar e dividir no meio, né, fica muito saliente essa parte de etanol que você tem no combustível. Então é fácil da sonda se confundir e captar aquele combustível. Então nós temos carros produzidos aí há bastante tempo com essa questão do AF, né, dos motores flex, e que isso já vinha acontecendo. Agora tu aumenta essa porcentagem de álcool, a tendência é que isso aumente cada vez mais. Cada vez mais. E daí o que acontece, né, enquanto proprietário ou que trabalha no posto de combustível, né, o pessoal vem lá, não só no posto, mas a gente tem uma boa relação com os demais donos de postos também aqui da cidade, da região, a grande maioria. E, abasteci meu carro, aquele teu combustível tá puro álcool, sabe? Tu pode fazer o teste, né? Inclusive é bom salientar que todo posto de combustível tem que ter no balcão, né? Não fica à mostra porque é muito sensível, pode bater e derrubar. Mas tem que ter em todos os balcões de postos uma maleta que o Inmetro passa, eles sempre conferem quando eles vêm fazer as aferições das bombas, eles pedem a maleta de teste, tá ali. Porque se um cliente chegar e disser, eu quero agora ir lá ver quanto é que tem de álcool no combustível, o dono do posto, ou o gerente, ou o próprio frentista, se estiver capacitado, que é um teste teoricamente simples, ele tem que fazer o teste à vista do cliente. Então não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes o pessoal pensa, lá tá adulterado, lá tem excesso de etanol, lá tem alguma coisa errada. Tem muitos testes, né, de densidade e esse de alcoolemia ali, para você ver o tanto de álcool na gasolina, que é um direito do cliente exigir quando ele quiser. Não tô fazendo nada hoje, vou lá no posto ver como é que tá o combustível. Pode ir lá e pedir que o posto tem que fazer. Isso o posto vai fazer? Vai fazer. A gente tem lá disponível a maleta com as buretas, né, os densímetros. Eu acho que eu já vi, inclusive, essa maleta ali no... Isso, ela fica guardada ali atrás, como eu falei, poderia deixar a amostra porque ela tem que estar ali. Mas são vidrinhos fininhos, se você bater aquilo ali quebra, então geralmente está guardado. Mas tem que estar à disposição do cliente para quando ele quiser fazer os testes. Então, galera, às vezes aí, antes de falar mal, às vezes num posto, indiferente do que for, vai no posto, né? Antes de falar mal, às vezes a pessoa... não, vai lá, pede no posto aí, ó. Tá aí, ó, o Samuca tá falando aí que tem como você tirar essa tua dúvida. A cisma, né? Essa cisma aí que você tem com o posto. Tem como fazer. Então, jogando bem limpo e bem real hoje, hein, galera? Hoje não tem, digamos assim, papas na língua. Hoje é reto e sistemático e... eu acho que a transparência é tudo pro cliente, né? E o que acontece muito, que a gente vê, eu abasteci no posto A, meu carro acendeu a luz, ficou falhando, não sei o quê.
eu saio comentando para todo mundo que tive um problema e mudo de posto, né? Às vezes o dono do posto nem ficou sabendo o que aconteceu. E são essas questões que dizem respeito à natureza do produto, não foi o dono do posto que fez nada, não tem nada de errado, mas hoje a gente está tanto na gasolina, no diesel, depois nós vamos falar também, nós estamos sofrendo horrores aí com essas mudanças. E teoricamente essas mudanças não são culpa de vocês só estão... A gente tem que cumprir vocês estão cumprindo o que vem, na verdade, da refinaria, já vem. É legislação, né? a refinaria, as distribuidoras têm que cumprir. Então, na grande maioria delas são para ou reduzir a parte de poluição, né? No caso dos diesel ali, da adição de biodiesel, ou a tentativa também de reduzir a emissão de poluente, porque o etanol, depois da queima, ele é muito mais limpo do que a gasolina. Nossa, muito então, mais. essa adição de etanol também na parte ambiental funciona muito, mas o que era num primeiro momento para baixar o preço, hoje se viu que não funciona. Hoje, basicamente, não é mais preço, hoje é só na questão de emissão, basicamente. Se a gente for analisar por esse lado, sim. O etanol é um pouco mais barato? Né? Hoje, na bomba, a gente pode ver, inclusive, aqui em Santa Catarina, a gente não tem um preço tão competitivo no etanol por uma questão mercadológica, né? As usinas estão todas no Paraná, São Paulo, nessa faixa ali, na divisa ali de São Paulo e Paraná. Então, o frete encarece bastante. A questão de estocagem, não é todo posto que trabalha com etanol, então o volume vendido é pequeno, as distribuidoras não fazem questão de ter. Então, quer dizer, se eu tenho 10 distribuidoras para trabalhar, 2 daqui a pouco vão ter etanol para me fornecer. Eu acho que hoje na nossa região aqui, por exemplo, vamos supor, de 100 postos, 20%, 10% tem álcool, o restante não. Eu ia falar que é uns 20%. Álcool. A gente sempre teve desde o início do posto, porque a gente tem um público, né? Inclusive o pessoal dos carros preparados aí também. A gente sempre se importou muito com isso. Eu particularmente sempre gostei muito também, então a gente sempre optou por ter. E a galerinha que faz sabão também gosta muito. Exato, né? Eu ia falar agora. Então, na nossa região, assim, o pessoal mais antigo também usa para várias coisas, né? De culinária, de sabão, de tudo. Então a gente vende e acaba vendendo bastante. Eu sei porque minha mãe faz bastante esse negócio. Então, só para pontuar, assim, para o pessoal entender também, que eu acho que é importante. Mas aumentaram o etanol, não era para baratear um pouco? Era. Mas aí a gente tem que analisar o seguinte. Produtor de cana-de-açúcar, tá? Eu sou um produtor e tenho, geralmente, as próprias refinarias do açúcar, elas mesmas plantam, tem área para plantar. Então, quer dizer, quais são os subprodutos da cana, né? O açúcar e as suas variações, o etanol, vamos falar a grosso modo, né? Porque daí tem etanol de várias porcentagens, né? De farmácia, sim, o etílico, né? E tudo mais. Chega um determinado momento em que eles fazem análise de mercado. Quer dizer, eu tenho aqui, vou produzir o quê? Né? Moir lá 20 caminhões de cana. O que eu vou fazer? Mas hoje o preço do açúcar está mais atrativo. O cara vai produzir açúcar. O que acontece? Escasseia o etanol no mercado, preço sobe. Então, o que era para ser abundante por causa dessas questões de mercado, acaba muitas vezes faltando etanol, o preço sobe, quase se equipara lá o custo da gasolina, isso se falando sem os impostos, né? Mas, então é uma guerra que já não se encontra mais muito parelha aí, porque o álcool que era para deixar mais barato acaba não tendo esse papel. Sim, por questão, digamos assim, de mercado mesmo. De mercado mesmo. De mercado não mesmo. Consegue ter influência, né? O mercado lá tá precisando mais de açúcar, o cara vai pro açúcar porque ele vai receber mais açúcar. E globalização, né? O Brasil é um dos maiores produtores de açúcar do mundo, se não o maior, e exporta para o mundo inteiro. Então, quer dizer, a China coloca um pedido de açúcar um pouco maior, eles têm que parar 2 usinas de fazer etanol para atender os caras. Para fazer açúcar. Para fazer açúcar. E daí? O álcool fica em segunda mão. Então, cansa muitas vezes da gente tentar carregar e não ter. Olha, vou ter para semana que vem. O preço estourou, às vezes sobe 50 centavos, que é uma coisa para quem lida ali com 1 centavo, 2 centavos, sobe 50 centavos numa semana, por causa dessas circunstâncias, sabe? Então, como ferramenta de minoração de preço, não funciona. Já é uma coisa que não dá mais. Por causa dessa globalização do mercado e das opções que a refinaria tem de produção e distribuição, o álcool acaba ficando em segundo plano e ele não é o, digamos, ele não é o herói da coisa. O herói da coisa, ele tá em segundo plano. Hoje em dia ele tá aí mais para complicar as ondas do que para facilitar o bolso do consumidor. Certo, boa, essa aí é boa. Tá. Samuca, eu vou... Cara, é uma pergunta que eu recebo
muito, assim, tipo, conversando com o pessoal pede pra mim explicar. Conta pra mim não, pro pessoal que tá assistindo, a diferença entre gasolina comum e gasolina aditivada. Perfeito. Eu acho que existem alguns mitos também com relação a isso, né? Gasolina comum e gasolina aditivada, elas são exatamente a mesma gasolina, tá? São carregadas na mesma bica, o caminhão carrega, vou carregar hoje 5.000 litros de gasolina comum, 5 de aditivada, tá? Vou usar hipoteticamente aqui Ipiranga, né? Que é uma marca que todo mundo conhece. Eu vou carregar os 5.000 litros de comum num tanque do caminhão e o mesmo 5.000 litros de comum no outro tanque. O que acontece é que o motorista vai receber do funcionário lá da distribuidora um vidrinho com aditivo. E ele mesmo aditiva dentro do caminhão. Esse é o padrão via de regra, tá? Podem haver companhias que trabalhem de forma diferente por uma questão de controle ou alguma coisa nesse sentido. Lembrando, não estamos falando de gasolina premium, né? De alta octanagem. Estamos falando de gasolina comum e a comum aditivada, né? Que é a que tem na bomba. Exatamente. Gasolina aditivada e gasolina comum. Então, a gasolina é a mesma, só que ela é adicionada, né? Como o nome fala, aditivada. Ela possui aditivos que são detergentes, dispersantes e descarbonizantes. Então, assim, para quem conhece um pouco de mecânica, ou também fica fácil da gente tentar criar um paralelo aqui, ele vai manter o motor mais limpo, né? Porque a gasolina em si, ela só tem o papel de gerar calor, de explodir, ir para o escapamento e ir embora. Enquanto eu tenho a aditivada, que no momento da explosão, ela vai gerar ali uns resíduos desses aditivos na câmara de combustão, na cabeça de válvula, sabe? Na parte de admissão. E isso acaba gerando uma limpeza. Então, mas que tipo de aditivo que é? Cada companhia tem uma tecnologia, sabe? O aditivo da Ipiranga é uma tecnologia, da Shell é outra tecnologia, da Petronas é outra tecnologia. Então, mas ele é feito para melhorar o teu motor. Nunca vai haver um aditivo que vai ser colocado ali na gasolina que vai te trazer um prejuízo, um malefício, alguma coisa nesse sentido. O aditivo, então, né, só para mim entender e para o pessoal aí também entender. O aditivo em questão de octanagem ou performance no motor? Nada. Zero. Zero. No aditivo, a gasolina aditivada, ela não tem o objetivo e nem tem capacidade de aumentar a explosão ou de fazer com que o carro desempenhe mais. É tão somente para limpeza, manutenção das linhas de combustível, a parte onde passa o combustível, a gente já fez testes, ela se mostra mais eficiente. Ela fica, digamos assim, mais legal. Seria uma tia da limpeza no motor. Uma tia da limpeza no motor. Uma tia da limpeza no motor. Então aquela diferença de valor acaba sendo válida. Acaba sendo válida. Porque veja bem, se eu pago hoje uma gasolina, né, hipoteticamente aí 5,50 lá na companhia, eu vou comprar aditivada a 5,55. É 5 centavos a mais por causa do custo desse aditivo que nós vamos aditivar a gasolina. E isso tem, são sempre, como eu voltei a falar, né, são sempre empresas químicas renomadas, que as distribuidoras estão por trás. Não é um vidrinho que eu acho numa prateleira, vou lá e coloco na gasolina. 1, 2, 3 e... Né? Não é assim que funciona. Tudo tem testes pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, controle por eles, né? Os testes pelo Inmetro, tudo é certificado. Então, às vezes tem um mito de, não bota gasolina aditivada porque pode ter alguma coisa ruim lá dentro. Se pode ter na aditivada, pode ter na comum também. A lógica é a mesma, sabe? Nós, no nosso posto, via de regra, desde que existe o posto, a gente sempre trabalhou com o mesmo preço, aditivada e comum. Por quê? Porque é um diferencial nosso de oferecer para o cliente que ele tenha essa escolha. Então, para nós, é menos vantajoso vender aditivada, porque ela custa mais caro, né? E às vezes, mesmo estando o mesmo preço, o pessoal, não, bota comum, né? Às vezes por falta de conhecimento ou por pensar que aquilo vai trazer algum problema, né? A falta de informação, às vezes pode... Até esse vídeo que a gente optou para falar, eu acho que eu liguei pro Samuca faz umas 2 semanas, né? Para nós conversar e fazer um vídeo sobre isso, era para isso exatamente, para esse assunto, assim. Para desmistificar o fato combustível, né? E tirar muitas dúvidas, porque, cara, eu acho que 99,9% da população brasileira tem dúvida em combustível. Quem anda de carro tem dúvida, seja mecânico, seja pessoa lá que só usa o carro mesmo, tem o carro só para usar, para trabalhar, todo mundo tem dúvida em combustível. Samuca,
você estava no começo do assunto da gasolina aditivada e comum, você falou ali da Premium. Da Premium. Tem como você explicar um pouquinho, então, agora a diferença a Premium? Sim, tem sim. A gasolina Premium é uma denominação que se usa de um modo geral, né? Gasolina Premium é aquela que tem mais octanagem. A octanagem, para quem não sabe, é a capacidade que a gasolina tem de evitar uma explosão espontânea antecipada. Que seria uma pré-ignição. Uma pré-ignição. Essa é a palavra, né? Então, o que isso acontece? No motor, né, acaba causando falha. Tu sabe disso, né? A gente sofre com isso, né? Então, uma gasolina de má qualidade, ela sofre pré-ignição, o motor falha, ele grila, né? Como a gente fala, muitas vezes ele faz uns barulhos estranhos, perde rendimento. Então, quanto maior a octanagem, maior a capacidade da gasolina de resistir à compressão e ela explode no momento certo dentro do motor. Porque o motor ele tem um sincronismo, né? Ele tem que explodir num momento milimétrico, milimétrico não, mas de tempo muito exato, não, né? É milissegundo, ele tem que estar... Exato. Então, às vezes, mas ela estourou quanto antes? 1 segundo? Não, né? Milésimos segundo. Então, e essa capacidade que ela tem de aguentar a compressão para estourar e não haver uma pré-ignição, se reverte em mais energia. Quanto mais ela demora, mais ela gera energia. Isso é uma questão lógica de física. Então, a gasolina de maior octanagem, ela sim tem uma capacidade de explosão um pouco maior. Mas quando a gente fala um pouco maior, não é que seja sensível no pedal, entende? Às vezes o cara pensa, vou botar essa gasolina que meu carro vai voar. Eu diria que não é perceptível. O motor vai ter um funcionamento melhor, ele vai ter um funcionamento a central, vai ter menos trabalho para corrigir aquele carro. Para fazer as correções. Para fazer as correções, ele vai ter um trabalho mais linear. Sonda vai trabalhar mais tranquila, até porque as gasolinas Premium elas têm menos etanol na mistura. Se hoje nós temos 30, as Premium têm 20. Então, nossa, uma diferença grande. Isso. Então, assim, a Petrobras tem Podium, né? A Petronas tem a Primax, a Shell tem a V-Power Racing, né? Às vezes o pessoal faz muita confusão também. Exato. Botei V-Power. Não, né? É a mesma, né? V-Power é aditivada. Tem o aditivo, aquilo que nós estávamos falando de limpeza. Exatamente. V-Power Racing, salvo engano aqui na região não tem, é a de alta octanagem. E eu sei porque eu passei essa informação por alguns dias até descobri. Eu digo, opa, não, pera lá. O cara pesquisar, não, tem duas V-Powers, né? Exatamente. Tem a V-Power e a V-Power Racing, né? que é a de alta octanagem. Assim como também a Petronas tem a Primax, né? E a Primax nas duas composições. A Primax apenas aditivada e a Primax de alta octanagem. Então tem que ter esse cuidado, porque às vezes um mal entendimento, né? E você acaba querendo usar uma coisa e está usando outra. Então ela teoricamente, passa por um processo de refino mais complexo, então ela é uma gasolina mais pura, ela é melhor, isso dá para se dizer de boca cheia, assim, ela é melhor, tem menos etanol e por ser melhor ela é mais cara, né? A gente vê aí até R$2 por litro, mais ou menos, R$2,50 por litro, com relação à gasolina comum. E essa questão, agora vamos falar assim, ó, não como dono de posto de combustível, sim, né? Sim. Não como, né, quem trabalha com combustível, como, digamos assim, cliente. Certo. No teu ponto de vista, você acha vantajoso essa diferença entre uma gasolina comum ou aditivada e a Premium? Vantajoso. Carro comum, normal. De rua, carro de uso e dia a dia. Não é necessário, na verdade não vale a pena economicamente, porque não é necessário. O carro não foi projetado para aquilo, né? Os nossos carros que são projetados hoje, eles são feitos para as gasolinas comuns, então eles têm já um cálculo da taxa de compressão, do tempo de explosão, baseados nessa nossa gasolina aí de mais ou menos 90 RON, que é de 90 a 92 RON, que é a octanagem da nossa gasolina comum. As Premium é na casa de 100, 102, 99, mais ou menos por aí. Se admite uma tolerância, porque cada receita da refinaria sai um bolinho diferente, né? Mas por isso que tem tolerância. As gasolinas de alta octanagem, elas se mostram necessárias para carros de alta performance. Alta performance não necessariamente de competição, mas linha AMG da Mercedes, linha EM da BMW. São carros de projetos? De projetos, exatamente. São projetos... Porque foram projetados para esse tipo de gasolina, né? Então, quer dizer, eu trago um carro lá da Alemanha, ele é feito para ter lá seus 500 cavalos, porque ele trabalha com uma gasolina de pelo menos 100 RON. Então, peraí, nesse carro eu não posso usar uma de 90,
que vai haver pré-ignição e vai trazer um problema no motor. Vai trazer um problema no motor. Né? Então aí é uma necessidade. Agora não, eu tenho lá o meu Palio, meu Gol, meu Corsa, meu carro convencional e eu vou botar uma gasolina premium? Não há necessidade. Não vejo necessidade porque nem o projeto não prevê isso. O que eu vejo assim do projeto, vamos pegar lá o pessoal aí dos Stage aí. Golf GTI, Jetta GLI, enfim, vamos lá. Stage. Quando faz a reprogramação, isso é o que a gente conversa bastante com o pessoal que faz reprogramação, na hora de fazer, aí sim, o proprietário não. Eu vou usar uma Premium, eu vou usar tal combustível, sei lá, E70, E80. Aí é feito um mapa para aquilo ali. Então, até se o cara sair daquilo, vou usar só na Premium e voltar para comum, é um problema. Vai dar problema no carro. Ele não vai ficar legal, ele vai ficar um carro desgostoso de andar. Tanto que agora esses carros multimapas que tem, né? A gente tem a oportunidade de ter um pessoal aqui na cidade que desbrava esses caminhos, né? Tem um Audi S3 do Fernando Basso, né? Amigo nosso aí da arrancada. E ele fez um Audi S3 fantástico, aquele carro ficou absurdo. Mas é um exemplo claro de que ele tem um mapa no etanol, um mapa na gasolina normal e um mapa na gasolina... E na Premium. Na Premium, né? Que costuma falar Podium porque é a mais conhecida da Petrobras. É o nome, né? É o nome, né? Eles se alicerçaram no mercado com esse nome e depois vieram N opções. Então, quer dizer, eu vou usar a Podium, eu vou usar aquele mapa para que foi feito para isso, né? Então, claro, eu vejo que se eu tenho lá o meu Golf GTI, meu Jetta GLI, que a gente gosta muito dessas coisas também, né? E eu vou fazer uma reprogramação para 350, 400 cavalos, aí você considera usar uma gasolina que vai te evitar um problema de uma pré-ignição. Você sabe que você está com um combustível bom, vai te trazer uma explosão, uma resposta um pouco melhor, e vai te evitar um problema de ter uma ignição antecipada ali e te dar uma quebra de motor. Nessa opção é válida. Aí sim. É válida a Premium, porque né? tu vai ter lá um investimento de 30, 40, 50 mil reais no motor do teu carro, aí por favor, né? Paga um pouquinho a mais na gasolina, mas tenha certeza daquilo que está acontecendo lá dentro, né? Até mesmo aí para quem, digamos assim, vamos sair dos stage indo pro preparado, o pessoal aí, você que inclusive tem um, né? Que é a Nitro. A Nitro. Com o Nitro. Né? Exatamente. Que o Nitro, não que ele não dê para usar com outros combustíveis, né? Sim. Até nós temos aqui bastante aí pessoal andando nas pistas aí, andando no metanol M5, M10 aí, andando com o Nitro. Sim. Porém, né? É um carro de 200 metros, né? Vamos frisar isso aí, galera. Não é um carro de rua, é um carro de 200 metros, tira o pé e o Nitro entra geralmente só numa troca de marcha ali, por alguns milésimos de segundo e para. Mas no Nitro, geralmente, quase que 100% é na gasolina. Na gasolina. Inclusive, você tem um Opala. Eu tenho um Opala. Né? Um Opala 6 Nitro, né? Sim. Que anda na gasolina. Nós fizemos alguns estudos na época, inclusive falando com o pessoal de Indiana, nos Estados Unidos, que vende muitos plates de nitros bicos, né? O sistema de nitro a seco, que era uma coisa que não se usava muito aqui quando a gente fez. E se chegou à conclusão que lá eles usam praticamente só gasolina nos nitro, né? Existem N fatores, a gasolina se comporta um pouco melhor. Uma do maior, né, que no meu conhecimento eu sei que é o fato de você, no carro de rua, né, usar a gasolina ao invés do álcool, do etanol, né? Sim. É a pré-ignição, que o nitro pode dar uma pré-ignição e haver uma quebra bem grande, inclusive. Exatamente, é uma das coisas que justifica também o uso da gasolina. Então, cada especificidade de um projeto, né, como nós estava falando, é um carro multimapa. Pô, que legal, a Central me dá a opção de ter 5 mapas lá, né, 5 configurações diferentes. Eu posso fazer uma na gasolina premium? Deve, né? Vou fazer um carro forte de rua, preparado, estava na gasolina original? Vai para premium, né? Vai para uma gasolina de alta octanagem. Mas, voltando só e para chegar numa conclusão, assim, o carro de uso diário, de uso urbano, de uso da família e tal, não há necessidade. A não ser que haja, como eu falo, uma recomendação mecânica lá no manual do teu carro. Esse carro foi projetado lá para uma gasolina que não tem etanol, uma gasolina que tem lá seus 100 ROMs de octanagem. Aí você tem que considerar e usar aquilo que o fabricante pede, né? Geralmente isso nos carros importados é via de regra. Ninguém dá muita bola, mas... BMW, linha M aí, companhia limitada, as Mercedes AMG, esses carros geralmente é prêmio. Então tem que ter cuidado a isso, porque às vezes o barato na hora de abastecer ele vai te custar caro lá na frente.
E dependendo do carro, não demora muito lá na frente não, tá? É bem rapidinho pra acontecer. É bem breve, exatamente. Samuca, acho que vamos chegar num ponto agora que vamos pros Picoman. Os Picoman. Que, cara, eu acho que hoje a galera do Picoman aí tá muito forte. Fazer um ponto só. Adoro diesel, é a coisa que a gente também vive disso, né? Mas só me relembrou agora uma situação e que eu acho que é importante falar, que nós falamos da questão do AF, das injeções. Muitos aditivos da gasolina, da aditivada lá, a comum aditivada, aquilo que nós falamos num primeiro momento, eles influenciam no AF. Tá? Eles têm ésteres na produção e alguns outros compostos na produção que confundem algumas sondas. Tá? Nós já tivemos exemplos de... Elevando ao álcool. Tirando da gasolina e jogando pro álcool. Abasteci lá a minha... e carros nem flex, tá? Que daí não se trata do AF, mas da sonda em si, né? Isso. Da leitura de queima. Abasteci a Volvo do meu pai, acontece com frequência, a gente já fez o teste. Abastece com aditivada, acende a luz. Tu vai ver, sonda tá louca. Você bota a comum, volta a funcionar. Volta ao normal. Então, e conversamos já com químicos das distribuidoras, com o pessoal que formula, que fala, e de fato, algumas sondas podem fazer uma leitura equivocada, podem entender aquilo como um problema por causa da presença do aditivo. Então, deve evitar. Como que eu vou saber se eu devo evitar ou não, né? Isso é um limiar muito difícil de você saber, porque nenhum carro vem escrito, até onde eu tenho conhecimento, não abasteça com gasolina aditivada. Pode ter algum que diga, pode sim, eu não tenho conhecimento de tudo. Mas às vezes vale também você comentar isso com o mecânico, porque às vezes você vai na oficina e diz, abasteci a gasolina, acendeu a luz do meu carro. A gasolina se torna a vilã de novo. Então menciona, olha, botei uma gasolina aditivada, ou eu usava sempre comum, botei esse tanque aditivado, acendeu a luz. Isso facilita a vida do mecânico, inclusive. Exatamente, para poder saber o que está acontecendo. Então, volto a dizer, mais uma situação em que o dono do posto não tem culpa, entende? Às vezes o aditivo é tão bom, ele tem uma capacidade de limpeza, de volatilidade tão grande, que né, ele proporciona uma limpeza e um polimento dentro do motor tão grande, que ele acaba levando, quem sabe, alguma coisa pelo escapamento na hora da queima, dos gases de exaustão, e a sonda reconhece aquilo como um problema. Mas não é, por causa da presença do aditivo. Então tá aí mais uma coisa que o pessoal tem que ficar de olho, que não se trata do problema na gasolina em si, mas que o aditivo exerce também essa influência. Esse é um ponto que eu falei. Às vezes o pessoal aí abasteceu a vida inteira na comum, vou colocar aditivada. Assistiu o vídeo lá da MT2, vou colocar aditivada. Acendeu a lâmpada. Pesada, não condena o posto. Às vezes é realmente que o teu carro aí não aceitou por questão química. Exatamente. Deu algum BOzinho ali, digamos assim, não é nenhuma queima, né? Às vezes é o próprio químico que saiu e a sonda leu, não entendeu o que passou por ela. Não entendeu o que passou. Então, volta para comum, tudo ok, tudo certo. Não é um problema do posto ou da propriamente dito da gasolina. Eu friso porque é chato, sabe? A gente que trabalha com isso, assim, você vê muita gente às vezes crucificando, eu abasteci. Às vezes nem no meu posto eu fico chato pelos colegas, sabe? Abasteci lá no fulano, acendeu minha luz do carro. Tá, mas o que aconteceu? De que forma que foi? Daí você começa a entender que existem circunstâncias que favorecem, outras nem tanto. Mas que, olha, em 99% dos casos a gasolina não tem culpa nenhuma no processo. Exato. E, rapaziada, avisa o mecânico, fala, conta a história, não tenha medo de falar, o mecânico tá ali pra ouvir. Às vezes, 15 minutos de conversa vai te safar aí de você pagar 4 horas de mão de obra. Pra procurar o problema. Que não existe problema. É só uma troca de combustível, sair da aditivada e voltar pra comum, tudo ok, tudo certo, todo mundo feliz e a vida que segue. Exatamente. Vamos pro Picoman? Eu adoro Picoman. Diesel. Vamos lá, que eu acho que tem o primeiro assunto é, pra quem gosta de diesel aí, tá de cabelo em pé, que é biodiesel, na porcentagem de biodiesel no S10. Certo. Eu, inclusive, tenho e eu tô... Chego, tá me coçando, assim, o que vai acontecer com o meu diesel? Certo. Então, veja que tu falou, né? A porcentagem do biodiesel no S10. O biodiesel está presente em ambos os diesel, né? O S500 e no S10. A porcentagem é a mesma, hoje é de 15%. Né? Isso veio como uma inserção legislativa, também por aspectos
ambientais. O diesel é muito poluente, né? Daí com isso surgiram lá EGR, DPF e outras coisas, né, que são componentes do carro para tentar diminuir a poluição. E o biodiesel foi uma dessas tentativas. A ideia é excelente, muito, muito boa do ponto de vista teórico, mas na prática a gente tem visto que tem acontecido alguns problemas e algumas coisas que vêm dando dor de cabeça. É o culpado de tudo? Não, não é o culpado de tudo. Tem participação? Pode ter participação em alguns casos, sim. O biodiesel nada mais é do que um azeite, né? Para a gente simplificar o entendimento. A princípio, feito de gordura vegetal. Esse foi o primeiro plano. Hoje, dentro dos 15%, nós podemos ter até 20% de gordura animal. A legislação prevê que você pode ter até 20% de sebo bovino dentro disso. Dentro disso, né? Então, assim, o que vem acontecendo, né? Entupimento de filtros, problema prematuro de bomba injetor, problema prematuro de bico. Por quê? Porque o Brasil ele foi pioneiro nessa questão do biodiesel, né? Quem teve a ideia de implementar isso dentro do diesel, porque o óleo diesel, às vezes a gente se esquece disso, né? Mas o óleo diesel ele é um óleo. Então quer dizer, eu adicionar um outro óleo lá dentro, teoricamente vai funcionar. Até nós tivemos há algum tempo atrás, não sei se não está andando ainda, mas tinha um brasileiro que ele usava a S10 dele na época. O modelo Pitbull, acredito que 2002, 2001. 2001 em diante, ali. E com o motor MWM Sprint, ele usava óleo de pastel. Óleo de pastel de pastel. Ele pegava óleo velho de fritura, recolhia nos restaurantes e usava na caminhonete. Ele usava misturado, depois foi fazendo testes, acabou usando puro também e aquele troço funcionava. Então os motores diesel eles são muito robustos, eles têm uma capacidade de queime, de funcionalidade muito grande. Mas a partir do momento que você junta óleos graxos, né, com componentes eletrônicos, bico de alta pressão, né, bomba de alta pressão, porque até então nós falávamos em bicos e bombas de pressão menores, pressão condizentes, né, como a gente entende um pouco da mecânica em si, até para tentar compreender o que acontece com o combustível, né? Os bicos de alta pressão, eles trabalham com quantos PSI? É 800 PSI? Isso nós estamos falando em lenta, né? Em lenta, né? Em lenta. Então assim, PSI. Gente, um pneu cheio, né? Um pneu cheio dá 35 PSI, 32 PSI e aquele pneu fica duro que é um pau. Você imagina um bico que ele está vibrando ali com 800 PSI de pressão, se tiver uma graxa, um negócio ali dentro que tranque, que entupa, que traga algum problema. E não precisa de muita coisa, cara, é um fiozinho de cabelo. Exatamente. Os poros são quase que imperceptíveis, né? Então você juntou essa questão com a necessidade e a vontade de implementar uma coisa ecologicamente mais correta com uma eletrônica muito avançada também, mas que não andam em consonância, né? Aquilo que a gente fala também dos Jeeps, né? Que é um público que a gente atende no posto, atende no TRR, né? Que a gente diz, o cara tem lá um motor cheio de eletrônica e enfia dentro d'água. Cara, não são coisas que combinam muito, né? A gente tem que ter um discernimento nesse sentido. Então o que a gente vem vivendo é que se está adicionando determinados óleos cada vez mais, né? 15% eu falei agora em 2025, mas a ideia até é fácil de lembrar, porque é 16% em 2026, agora em março, vai subir de novo, 16%. Vai subir mais um pouco. Mais um pouco. 17 em 2027, 18 em 2028 e 2020 é para chegar a 20%. 2030 a 20%, que é o que a primeira legislação estabeleceu. Vamos ver se vai parar por aí ou se vai seguir aumentando. Só que isso vai ser um show Vai ser um show de horrores, né? Porque, cara, os caras que mexem em questão eletrônica de unidade injetora, bomba de alta... Cara, esses caras aí vão... É bem difícil. Então, volto a dizer, não é o vilão de tudo. Só que o biodiesel, ele é muito higroscópico, aquela mesma coisa que eu falei do etanol. Ele tem uma capacidade de puxar água absurda. Absurda. Então, se um tanque estacionário lá, o teu tanque de armazenamento na fazenda, ou o tanque da tua máquina, ou o tanque da tua caminhonete sua, ou às vezes tem lá em cima da cinta um microfuro lá que chove, pinga um pouquinho. Essa água é absorvida pelo biodiesel. E o que vai acontecer? O biodiesel vai estragar?
Vai estragar. Mas por que ele vai estragar? Porque essa água vai alimentar as bactérias que vivem no biodiesel e o resultado dessa alimentação é oxidação. Então gera uma ferrugem dentro do tanque que depois se mistura com um tipo de uma parafina de vela. Parece, até convido o pessoal que quer ver como é que fica, mas pega um azeite soia e bota no freezer. Tá? Não precisa ser um freezer 0 grau, mas 7 graus, 6 graus, geladeira bem no frio. Ele solidifica, ele fica uma papa no fundo assim. É aquilo que acontece, só que com sujeira. Então tu veja bem, além da gente cuidar para não entrar água, para não cuidar da qualidade do diesel, a qualidade do biodiesel que está ali dentro também, que são as distribuidoras que adicionam, a gente tem que cuidar para que as bactérias não se reproduzam. Então, quando que se ouviu falar que você ia ter que ter um aditivo bactericida? Hoje a grande preocupação dos aditivos é ter um poder bactericida, que mesmo que entre água lá dentro, as bactérias não se alimentem daquilo e não cria aquela parafina. Aquela parafina, aquele negócio. Então é delicada a situação, sabe? É delicado porque requer cuidados. Essa da parafina aqui, para nossa região, principalmente no inverno, o pessoal sabe que é mais frio. Cara, às vezes eu estou subindo para trabalhar, passo por posto de combustível, na BR ali, os caminhões, já cansei de ver os caras embaixo dos filtros, dos Ricol ali, dos Racor, né? dos Racor com fogo embaixo para dar uma... bater a arranca no caminhão. Esse interessante que tu falou aqui da nossa região, que é uma das coisas que mais nos preocupa e tem nos trazido problema. É o fato de que a nossa região aqui, ela sofre de temperaturas muito baixas no inverno, né? E daí por isso que eu falei da geladeira. Porque nós temos como viver isso. Vai chegar um determinado momento no inverno, como o inverno passado deu 0, deu -1. Então, quer dizer, o diesel que está lá no tanque, muitas vezes ele não chega nessa temperatura, mas ele chega a 2, 3 lá dentro do tanque. Já serve para ele? Já serve para consolidar. Então, isso piora tudo, né? Então, isso a gente conversa, inclusive, nas reuniões com a ANP, com o sindicato dos TRRs, que é onde a gente mais vende óleo diesel, de que o óleo diesel comercializado na Bahia não pode ser o mesmo comercializado aqui em Santa Catarina. São questões completamente diferentes. Lá na Bahia, enquanto você tem uma média anual de temperatura de 25 graus, aqui em Xanxerê, eu não vou saber te dizer a média exatamente, mas no inverno, tu sabe que passa aí uns 2 meses que a gente tem 10 graus de média, 12, até 13, menos às vezes. Até menos, né? Até menos. Então, quer dizer, enquanto tá calor, todo óleo queima. Enquanto tá calor, ele tá ali, ele passa pelos filtros, ele vai embora. Agora, a partir do momento que baixou a temperatura, a coisa complica. Então, por mais que você use aditivo, que você use dispersantes, né? Aditivo, você fala muito em estabilizante, né? Você já deve ter ouvido essa palavra, né? O aditivo estabilizante, as Amarok pedem muito isso, inclusive no manual. Estabilizante por quê? Porque um biodiesel estabilizado é o biodiesel livre de bactéria. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. O aditivo do diesel, que é o estabilizante. Que é o estabilizante. Essa tava a pergunta na cabeça que nós ia entrar. Mas já que entramos, explica para nós então desse aditivo. Certo. Vamos lá para nós dar continuidade. Certo. É o aditivo que vai no diesel, né? Então, hoje existem N marcas, muitas excelentes. Muitas empresas químicas acordaram, né, para o problema e começaram a desenvolver produtos muito bons com relação a isso. Que servem, elas até são fortes de cheiro, de manipulação e tal, por quê? Eles servem para dissolver essa gordura dentro do diesel, ajudar nessa dissolução e para manter as bactérias inertes, fazer com que o biodiesel seja menos higroscópico, que se tiver alguma umidade por ali, ele não puxe aquilo, né? Ele física e quimicamente aquilo não vem a contaminar o diesel. Então eles tendem a estabilizar o diesel nesse sentido, de não sofrer influência de coisas estranhas, né? Então é recomendado para todo mundo, tá? Que usa S10 e S500. Mais pro S10. Por quê? O S10 ele sofre mais refino, ele é um pouco menos denso, ele é mais leve, é algo imperceptível para nós assim, mas que para uma proliferação de bactéria ele é mais sujeito a isso. E o S500 ele tem mais enxofre, né? Tanto que o S10, esse 10, para quem não sabe, é ppm, né? Partículas por milhão, de enxofre. Então 10 é praticamente nada. O S500 são 500 partículas por milhão de enxofre.
Tem muito mais. E o enxofre é bactericida. Então, por isso que no S500 não se manifesta tanto problema. Porque ele, por si só, não deixa criar as bactérias. Entende? E o enxofre, ele tem lubricidade. Faz com que bomba mecânica, parte de bico mecânico, não que os eletrônicos também não funcionem, né? Mas ele tem uma lubricidade maior. Então o S500 ele sofre menos com os problemas do biodiesel. O S10 está mais sujeito pela natureza dele. E por que foi feito o S10? Mais uma vez pela questão ambiental. Ambiental. Porque o enxofre polui. Então foi eliminado todo o enxofre possível do diesel. Ele ficou lá com 10 partículas por milhão, tanto que ele é amarelinho, é uma aguinha, né? Por causa das questões ambientais. Até se você pegar aí... Então, tu veja que a gente sempre volta, né, na questão do meio ambiente. Na verdade, o combustível inteiro ele fica atrelado ao meio ambiente. Tudo que, digamos assim, para nós aí que gostamos dos carros, para quem tem... Nem para nós que gostamos, para quem usa no dia a dia, o combustível, esses problemas que nós temos com o combustível sempre foi voltado pro meio ambiente. Então não é oposto. Então digamos assim, são pessoas que estudam, que tentam para baixar a poluição. São legislações que surgem, obrigam as montadoras quebram muito a cabeça também. Tu acha que a montadora gostaria de ter lá, que instalar um DPF no carro? Não, as caminhonetes mais novas agora traz um monte são de DPF, problema. EGR e Arla. Pois é. Entendeu? Né? Então, DPF, EGR em top e o Arla também. E o Arla também. Então é um grande problema. O DPF, só para esclarecer, para daqui a pouco alguém não sabe, que não tem familiaridade com caminhonete a diesel, o Matheus está aqui, pode explicar também, mas ele é um filtro dos gases que vão para o escape e ele segura 90% da podridão ali dentro, muito. Né? E quanto, digamos assim, quanto o diesel tiver mais, digamos assim, a porcentagem do biodiesel for maior, mais rápido ele entope. Ele entope. Então o filtro estabilizador também nesse aspecto ajuda o DPF, porque tanto tudo aquilo dissolvido, não vai ter borra, não vai ter um resíduo, não vai ter aquela carbonização tão feia na saída, sabe? Então o aditivo funciona para tudo, recomendo todo mundo usar, né? Volto a dizer, é bom usar no S500 e no S10. S10 vejo como imprescindível, no S500 nem tanto. Opinião minha, mas pessoal. É bom. Eu também tenho a mesma opinião. Eu oferto para os amigos meus, oferto não, né? Isso. Que eu não vendo, mas eu falo, diz, pessoal, assim, cara, eu coloco na minha todo o tanque. E tem 200 marcas, tá? Tem alguns que são caros porque são volumes únicos, né? Mas hoje você consegue comprar de litro, e aquele litro você fragmenta por tanque, 50 ml, 40 ml por tanque, né? Um tanque de 70 litros. Aquilo ali custa 6, 7 reais, um tanque de 300 reais. Eu fiz uma conta já. Ele não chega a aumentar todo o tanque 10 centavos o litro. Não sobe. Você sobe 3, 4, 5 centavos o litro. Vale muito a pena, sabe? Vale. Não tô dizendo para você pesquisar. Na internet tem muitas marcas, tem muita coisa boa por aí, né? Tem já algumas consolidadas no mercado. Mas se priorizar esses de maior quantidade de litros, se torna super acessível. E essa da diferença que nós estávamos falando antes, né, voltando ali no assunto do enxofre, o pessoal aí dos stage das caminhonetes, do diesel aí, faz, né, os stage 2 aí que já limpa, EGR, DPF, tira tudo fora. Tira a porra toda fora. E coloca o S500, dá uma volta. Tá. Troca e coloca coloca o S10 e volta pro S500 depois. Certo. A quantidade do Picoman que sai para trás é fenomenal. É incrível. É incrível. É por causa do enxofre. Por causa do enxofre. O enxofre é um dos grandes vilões, tanto que não vamos... É o motivo que eles... O S10 tá aí, que eles tiraram enxofre. Não vamos motivos, muito longe, tá? Quando eu não vou me lembrar a data agora, mas até não muito tempo atrás havia o diesel, o comunzão, ele era S1800. Ele era 1.800 partículas de enxofre. Aquilo era um cano de fogão de preto, né? De escuro. Mas era o que se tinha, sabe? Era o que se tinha. E daí, vamos falar a verdade, incomodava? Não incomodava. Porque o enxofre tinha lubricidade, matava as bactérias do óleo. Claro, eram tempos diferentes, muito menos caminhão rodando. Eram questões 100% mecânicas, bomba mecânica, linha de combustível mecânica, né? Era linha de combustível tipo de freio, né? De freio? Sim, era os caninhos. Os caninhos, né? Então era tudo muito mais arcaico, tudo muito mais simples. Teve que evoluir? Teve, né? Mas às vezes a evolução nem sempre traz os melhores resultados. A gente tem visto que tem trazido problema e a gente tem que cuidar com isso. Sim, o que o pessoal, que a gente percebe que o pessoal está procurando é a questão ambiental, né? Ambiental.
Só que eu acho que tá havendo aí digamos assim, não tá batendo as ideias entre, digamos assim, o ambiental e a parte aí prática da mecânica do negócio. Exatamente. Então eu acho que teria que ter um alinhamento melhor entre os dois. Tem formas? Provavelmente tem mas formas. O problema é que nunca existiu conversa, sabe? Eu acho. Existiu conversa. É um problema... é um problema que vem há muito tempo, só pontuando essa questão mercadológica também, que a gente volta a falar, né, mundial, da globalização, na Europa. Até 2030 tem que ter todos os carros elétricos, ou pelo menos 50% da frota, 30% lá tem que ser elétrica e tal. As montadoras começaram a fazer esse tacar, e vamos ter que aí em 5, 6 anos, né, isso eu tô falando, acho que foi lá em 2020, 2021 que se falou isso. O que aconteceu esse ano? Pelo menos 6 montadoras que eu vi abortaram a capacidade técnica e viabilidade econômica de se eletrificar todos os carros até 2030. A Noruega, que é um país de vanguarda, tinha carro elétrico, quando não se ouvia falar em carro elétrico, eles já tinham. Voltou atrás também, disse, não vai ter como, vamos jogar isso para frente, e voltaram para os híbridos, porque o 100% elétrico não está rolando. Mas daí, não que isso tenha uma interferência no mercado de combustíveis propriamente no presente momento, mas é que é isso que nós falamos de não haver conversa. Né? Eles estão preparados. Eles tentam colocar uma coisa goela abaixo, que não tem viabilidade nem financeira, nem estrutural, nem nada, e daí lá na frente vão ver que houve problema. E a gente vem sofrendo com isso também, né? Então, o S10 sozinho não é o vilão, é uma questão político-econômica aí que envolve de produção. Imagina, era para ser tudo óleo de mamona. Óleo de mamona, óleo de sementes nobres, né? É um óleo transparente, sem cheiro, aquilo é coisa magnífica. Eu vi o primeiro biodiesel que desenvolveram. O que acontece? Olha quanto caminhão, quanta caminhonete tem na estrada. Não tem como produzir tudo isso de girassol, de mamona. Fizeram o quê? Compram das fábricas de ração sebo de boi. Para poder fazer o quê? Cumprir o que está na legislação. Então... Não, viu? Eles tentaram impor, mas eles não pensaram que o que eles estavam impondo não ia... Era impraticável. Era impraticável. Exatamente. Então eu te falo, hoje daí é de suíno, de galinha, de gado, eu sei que tem também, né? São os três sebos que eu sei que tem na composição do biodiesel. E num primeiro momento aquela mesma coisa. Não, pode usar 5% animal. Não vence, falta, vamos aumentar para 10. Te falei que hoje está em 20. Então quer dizer, 20% do biodiesel é de graxa animal. A gente que conhece um pouco de motor, de mecânica, tu pensa nisso, chega a dar um frio na espinha, né? É o mesmo negócio que nós estávamos falando antes sobre o álcool. É a mesma questão econômica do álcool. Eles estão impondo, mas eles não estão estudando o mercado para ver se... Isso está trazendo muito problema mecânico, né? E o problema para a montadora em si. E o problema é que não só para vocês, mas para todos aí os proprietários aí, o pessoal que trabalha com posto de combustível, isso acaba porque isso o vilão é o posto. Sempre. O posto sempre é indiferente. E nisso aí eu falo assim, é indiferente da marca. Não. Bandeira, o que for. Tá presente em todos. Tá presente em todos. Então, né? e geralmente, aí que por isso desse vídeo, galera, é para desmistificar um pouco isso, é para você, digamos assim, não estamos aqui para tirar lado de ninguém, é para vocês verem que o posto, ele tá ali cumprindo o papel dele. O que a legislação o que a legislação manda. Até porque o posto é o que menos tem ingerência sobre essas coisas, porque quem faz a adição de biodiesel no diesel é a distribuidora, né? A distribuidora, quando eu falo, volto a exemplificar, né? A Shell, Ipiranga, Petronas, né? Elas já vem tudo misturado pro posto, né? Assim como eu falei do aditivo da gasolina, ele tem que aditivar lá dentro para poder vir embora. Então, a gente fica adstrito àquilo que a legislação prevê, que é imposto a nós, né? E a gente cumpre. Agora os problemas estão aí, eles vêm surgindo, a gente tenta achar alternativa, tenta resolver, a gente orienta os clientes. Muitas vezes, como tem coisas que são novidades, é em tentativa e erro, não é por aqui que não deu certo. Um cliente lá que consome 10 mil litros de diesel por mês tentou fazer tal coisa, Samuel, não deu certo. Mas o fulano me falou que adicionou querosene lá e dissolveu o biodiesel. Cara, pode ser uma circunstância que foi benéfica para ele, mas eu não tenho como orientar as pessoas a botar querosene dentro do tanque que vai ajudar nesse aspecto.
Então tem muita... Até porque tem que ter um estudo para isso. Exato. Então é muita ideia, é muita gente com achismo. É difícil de você conseguir consolidar um entendimento, porque até é tanta novidade, é tanta coisa que vem surgindo assim, que a gente fica até, muitas vezes, com receio de dar alguma orientação. E assim, ó, eu acho... a orientação não ser a mais apropriada, sabe? Tem postos de combustíveis aí que tem, tipo... gente de má fé trabalhando por trás. Sim. A gente isso sabe. Só que hoje a fiscalização tá tão forte em cima dos postos que a gente vê isso, que isso tá diminuindo, tá quase que se extinguindo, né? Mas... E que é mais um lado que puxa, que nem pra grande maioria que trabalha certo. Eu ia entrar nesse aspecto agora, assim, só pra fazer uma pontuação, e é como tu disse, não é tirar o corpo fora, nem puxar assado pra brasa de ninguém, né? Mas... nós estamos falando aqui de uma cidade pequena, nós moramos em Xanxerê, uma cidade pequena. O nosso posto aí tem mais de meio século de existência. Pode um posto lá em São Paulo, e por que eu dou exemplo de São Paulo? Pela quantidade de habitantes, tá? Não porque é uma cidade que tenha problema, mais ou menos, mas é por uma questão habitacional para eu fazer um exemplo. E alguém passa por ali, abastece, teve um problema, vai embora, nem vai comentar com ninguém. Uma vez abasteci naquele lugar lá, me deu problema, e ele vai em outro posto e a vida segue. Aqui, cara, a gente depende disso e vive disso. Se eu vender um negócio estragado pra você vai... e tu não me conhece, tu vai falar pro teu amigo, vai falar pro outro teu amigo, ó, não vai lá no posto do Samuel, 20 pessoas. Porque deu problema, meu carro não andou mais, porque não sei o quê. Então assim, cara, a gente cuida do combustível como a gente cuida de um doente, meu pai costuma falar, né? Você tem todos os cuidados possíveis, você não tira o olho, você tá sempre olhando. Nós temos computador que vê a temperatura, tava falando antes pro Thiago, que vê a temperatura lá do tanque na hora do descarregamento, a hora que, no final do dia, quantidade de coluna de água se tem, às vezes por alguma infiltração, algum problema, ele apita lá, deixa a gente surdo. Não costuma acontecer, nunca aconteceu no caso, né? E... para que a gente tenha um controle total sobre o que está acontecendo. Então, para quem vive disso e tá com a cara ali todo dia para bater, eu tô ali o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, eu, meu filho, meu pai. Então, cara, nós não vamos fazer sacanagem com ninguém, assim como outros postos aqui da cidade também não vão fazer, né? Volto a dizer, não é só eu que estou falando isso. Não, é um... Mas o pessoal tem que tirar essa ideia de, aquele posto tá me sacaneando. Cara, qual é a vantagem de eu afastar o meu cliente? Eu preciso trazer esse cara para mim, eu vou sempre tratar ele o melhor possível, eu jamais vou fazer tentar entregar o melhor possível. A não ser um posto de uma rede grande, que o cara tem 50 postos, perdeu o controle lá de um, que tem um gerente que faz alguma falcatrua, desvia o dele por trás, aí existem N fatores, né? Mas o que eu tô dizendo é, o posto que você conhece, que o dono tá ali, que aqui na cidade temos vários exemplos de postos já aqui, são de décadas. E, cara, ninguém vai fazer nada para te prejudicar, porque a gente depende do cliente. O cliente é quem a gente leva no colo. Ouviu? Como diz, quem coloca comida na mesa é o cliente. Então, como é que eu vou botar água, vou botar mais álcool, vou fazer não sei o que, o tal do mito da água no combustível, né? Que muito se fala. Como é que eu vou botar água? O cara nem bate nem arranque no carro. Não. Sabe? Não, tinha água no meu combustível. Cara, entrou no teu tanque, vamos pesquisar, a gente não deixa ninguém na mão. Um cliente veio reclamar, o que houve? Vai ver, às vezes estava quebrada a tampa do cara. Falei antes da cinta do tanque, né? Aconteceu com um caminhão, o cara veio lá no outro dia com um monte de água transparente e tal, ele mandou lavar, entrava pela cinta do tanque, tava cheio, e a gente descobriu porque mandou fazer análise da água, tinha cloro na água e tinha intercap na água. Daí eu falei, vem aqui que nós vamos desmontar. E daí a gente não deixou o cara na mão. O cara até hoje abastece conosco, pediu 1001 desculpa, porque num primeiro momento o cliente fica bravo. Tu me abasteceu com água. Jamais, isso não tem. É que nem eu tenho um açougue e vender carne estragada, cara. Ninguém mais volta. E que nem assim, ó, como tu falou, todos, digamos assim, os problemas, vamos colocar assim, os problemas não é oposto. São legislação, são leis que vocês têm que acabar cumprindo. Então, galera, aconteceu alguma coisa no carro, foi abastecer,
enfim, procura o posto, conversa com o pessoal não vai deixar vocês na mão aí, certeza. Principalmente na nossa região aqui, nessa nossa região, como é uma região, tipo, que são várias cidades, mas porém são cidades pequenas, aí vamos lá, até Chapecó. Sim. Basicamente é uma cidade, claro, grande pra nós. Mas né? todo mundo, de certa forma, você conhece, né? Você então sabe. Até dentro de Chapecó também vai acontecer aí. Ah, deu um problema? Procura o posto, conversa com a gerência aí do posto, com os proprietários aí, que eu garanto que eles vão alinhar com vocês e vão descobrir o problema, né? Além de ser um direito do consumidor questionar a todo tempo, é um dever nosso não deixar dúvida, né? Eu acho que a gente tá aí para tentar esclarecer tudo que puder, tentar investigar se houve algum problema. Se houver falha do posto, a gente se responsabiliza, todo dono de posto vai ser responsabilizado. Se tiver um mínimo de moral, né? Quando eu falo moral, é não querer que o cliente saia descontente. Então a gente sempre tenta fazer o melhor. E o mercado de combustíveis é essa loucura, cara. Tem mudanças, tem implementos, tem horas que tá melhor, tem hora que tá pior. Não é fácil. A gente vive uma guerra aí todo dia. Mas é o combustível, que nem... Cara, quem tá na frente, que nem vocês aí, vão levar os tapas e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que resolver. Mas é bola pra frente e só agora, com esse vídeo eu garanto aí que vai reduzir bastante aí. O que pode acontecer, o pessoal ir lá pedir o teste. Pode fazer, não tem problema. Olha, galera, viu? O teste... Então não é só ali, tá? É todos os postos. Pode ser feito a qualquer momento, tá lá, qualquer posto tem que fazer, então não tem erro. Mas vai ser legal. Uma hora dessa a gente vai gravar, viu? Nós vamos ali no posto do Samuca, nós vamos gravar para vocês terem uma ideia do como é que é. Até para ensinar como é que faz o teste da quantidade de álcool, né? E o teste do densímetro. Porque se tiver solvente, questão que aconteceu com o metanol, né? Que bebida? O metanol das bebidas veio dos postos de combustíveis. Não sei se isso chegou ao conhecimento de todo mundo, mas foi isso que aconteceu. Se vocês parar para pensar, há poucos dias antes foi desmantelada uma quadrilha do PCC e foram fechados 40, 60 e poucos postos em São Paulo, porque eles misturavam 50% de metanol. Quando foram fechados esses postos, o que eles iam fazer com um monte de metanol que estava sendo procurado? Bebida. Venderam para todo mundo e começaram a enfiar nas bebidas. Então isso é uma coisa que dentro do nosso segmento a gente conseguiu identificar, foi isso que aconteceu. E infelizmente houveram óbitos, um monte de problema aí, mas então se tiver metanol, tiver alguma coisa dentro do combustível que seja mais leve ou mais pesado, o densímetro também não fica na posição correta, então tem muita coisa legal que dá pra gente fazer, podemos trazer aqui ou fazer lá. Galera, coloca nos comentários aí se vocês querem e que a gente traga o teste ou a gente vai no posto aí do Samuel para ficar um negócio talvez até mais transparente. A gente vai lá, a gente vai gravar e vai mostrar para vocês aí como é que funciona esse teste aí. Se tiver alguma dúvida também, né? Às vezes alguém quer mandar no vídeo, precisa vir até o posto, a gente tem contato, tem tudo, a gente está aí para tentar sanar as dúvidas. Posso, às vezes, não saber no momento, mas o que eu não souber eu vou pesquisar e vou tentar trazer para vocês a melhor informação. A melhor informação. Samuca, eu acho que nós tiramos aí muitas e muitas dúvidas aí do pessoal. Vamos aí atrás desse teste, nós vamos fazer aí para mostrar, gravar. E eu só tenho a agradecer. Imagina, né? eu que fico feliz por ter sido convidado. E galera, acho que vamos fazer aí um outro, né, numa próxima data aí, nós vamos na garagem dele, que ele tem aí uns carros bem legal lá, tá? A garagem é animal, para gravar aí daí, não sobre um assunto sério, vamos mais uma resenha aí para nós mostrar as naves e a garagem desse cara aqui, que vocês não têm ideia que top que é o negócio. A gente gosta dessas coisas, tem mais um motivo por que a gente cuida tanto do combustível, né? Porque a gente gosta do negócio, eu sou apaixonado por carro, meu filho também, meu pai por caminhão, então a gente respira isso aí. Então, é top demais. 24 horas a gente tá cuidando disso e estão convidados para ir lá em casa. Nós vamos lá, tá? Só pela carne, tá? Então, carne, olha ali, ó. E é nóis. Samuca, brigadão. Imagina, que é isso. Galera, segue nós aí, compartilha, que é sucesso. Valeu!